Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse estudo, a esse conhecimento. Hoje é dia 1 de outubro de 2025. Aqui nós estamos para aprender mais um pouquinho, né, pessoal? Olha, gente, esse vídeo é um vídeo de conteúdo explicativo, um conteúdo sensível, ligado a um acontecimento histórico. Então, espero que você filtre, para que você filtrar no sentido você não entrar em pânico, ficar assustado, porque são informações bem sensíveis, né? Mas é importante que nós todos que buscamos o entendimento, o conhecimento, possamos entender. Nesse livro aqui, ó, opa, deixa eu ajustar aqui, A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, né? Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Aqui no Caminho da Luz, nesse livro, nós temos um capítulo aqui, e uma parte de um capítulo, que fala sobre a noite de São Bartolomeu. Em alguns lugares, é falado o massacre da noite de São Bartolomeu. Eu vou evitar de falar algumas palavras pesadas, até por causa de censuras, né? Mas para ficar menos agressivo, a noite de São Bartolomeu. Eu acredito que vocês ouviram isso em alguma live, em alguma noite, né? E esse vídeo vem explicar um pouquinho sobre o que aconteceu lá, o que nós estamos vivendo. Vamos lá? Seguindo então o livro aqui, A Caminho da Luz. Tá? Já estudamos esse livro, só recapitulando essa parte aqui da noite de São Bartolomeu. Tá? Depois eu vou dar mais detalhes. O direito do exame livre, ir e vir, porém, ele dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores, ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Então, os políticos daquela época, aqueles que conduziam as atividades nas religiões, eles determinavam o que você poderia estudar, naquilo que você acreditasse, aquilo que você professasse a sua fé, até onde você poderia chegar, né? Enfim. Na Alemanha era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martim Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo, e na Escócia a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Presta atenção agora. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política. E o gênio despótico de Catarina de Médicis, era uma autoridade até então lá, tá? Ordena a matança de São Bartolomeu. Ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny, que era de uma outra religião. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma, um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Isso na matança de São Bartolomeu. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue, mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa, seu livre-arbítrio.
Ou seja, a espiritualidade, o Cristo, condenou esses atos e etc., né? Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, cada grupo de pessoas, né, pode cumprir seus deveres, suas missões, ou agravar, né, suas próprias missões e responsabilidades. É quando você fracassa. Porque você pensa, meu Deus, estavam lá e, ao invés de melhorar, prejudicaram ainda mais. A história mostra, né? Isso aqui é do livro A Caminho da Luz, tá? Psicografia do Chico Xavier. Mais precisamente está no capítulo 21, Época de Transição. Só que, vamos lá, a noite de São Bartolomeu, esse massacre, tenhamos que entender que não é só por causa, não é que foi que Bartolomeu, São Bartolomeu definiu isso, ele morreu naquela data, naquele momento, não. É que naquela época eles escolheram uma data para acontecer esse massacre, mas que fosse então feito em um dia definido. E como estava chegando no dia de São Bartolomeu, ficou definido que seria naquela noite, na noite de São Bartolomeu, no dia do santo, né? E ali era uma grande guerra entre protestantes, católicos, e não era só uma guerra religiosa, era uma guerra também ligada à política, ao poder, né? E como nós lemos ali, a Catarina que estava dentro de um poder na França, Catarina era dentro da realeza, enfim, né? Essa mulher, ela planejou para que matasse Coligny, Coligny era um líder de um outro grupo, só que com questões religiosas é, separadas, diferentes. Você vê que um dos principais motivos aí também foi a perseguição em cima da religião, e com todo respeito aqui do que eu estou dizendo, mas é o que está na história, né? O que está relatado nos livros, a noite de São Bartolomeu, ou o MASSACRE de São Bartolomeu, foi por perseguição, por liderança, poder, né? Mas tem mais detalhes. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui rapidinho, vou compartilhar a tela. Eu não sei se o áudio vai sair, vou explicar aqui primeiro, mas se você não ouviu o áudio, só presta atenção nas imagens, porque esse massacre ele começou de noite e depois continuou durante o dia e a outra noite. E até depois das 48 horas desses 2 dias, tiveram algumas coisas em praças públicas, sabe? Que aí toda a perseguição também. Deixa eu mostrar uma. E aqueles que. Olha que interessante. Interessantíssimo, né? Que é chato falar sobre isso. Interessante do ponto de vista de conhecimento. Mas aqueles que estavam dentro da própria religião, mas que não seguiam a cartilha da religião, eles eram condenados também. Complicado. Eu vou compartilhar aqui um vídeo. Daqui a pouquinho a gente já volta, tá? Se não tiver som, não tem problema. É que as imagens, elas falam por si. É um videozinho aqui do Instagram, que eu tenho salvo aqui. Eu vou deixar tocando aqui. São imagens um pouco impactantes, tá? Mas vamos lá. Presta atenção na telinha das imagens, tá?
Então, gente, dá para a gente ter uma pálida noção de como que eles eram naquela época, né? Bem delicado, porque... E ali, né, nas cenas que vocês viram, são as irmãs carmelitas. Carmelitas devotas de Maria Santíssima, né? São as irmãs do Carmelo. E mesmo assim, se você não entrasse na cartilha da nossa doutrina, eu vou evitar falar algumas palavras, tá? Vou evitar falar. Então, você vai ser executado. E não sei se vocês conseguiram ouvir, enfim, mas ali elas estão cantando um canto gregoriano. E no nosso estudo de ontem, no vídeo teve uma parte que eu me lembro que eu falei, que muitos dos mártires, quando eles foram mortos, eles recitavam salmos, eles lembravam de passagens do Evangelho do Cristo, lembravam de alguns ensinamentos do Mestre Jesus. Então, naquele momento da tortura, da agonia, né, eles, eles se conectavam com a fé deles, cantando, meditando, lembrando mentalmente, no pensamento, e aí eles não tinham medo, já confiantes que o corpo, igual nós aprendemos que a espiritualidade, o corpo ele está emprestado para nós, mas o espírito não morre, né? Então, o corpo ele não chega a sentir o corte, o ataque, né? É que, claro, a gente assistindo, o impacto é outro. Mas quando são pessoas que têm fé, naquele momento ali, igual na época dos leões, antes dos leões atacarem lá no Coliseu, o espírito já não estava mais no corpo, né? Num átimo de segundo. Enfim, mas isso aconteceu não só em praça pública, igual vocês viram ali, e o povo assistindo assim, sangue frio, né? Sangue frio. E ali tinha crianças, tinha senhoras, famílias, enfim, as autoridades da igreja, tudo por perseguição. Então a gente vê que, se for juntar então com os elementos da Inquisição, a coisa é maior ainda, né? Mas Inquisição a gente fala sobre isso em outro momento. Foca aqui a noite de São Bartolomeu. Mas além da noite de São Bartolomeu, teve esses acontecimentos que aconteceram durante o dia, né? Durante o dia. E aí tem fatos também importantes que é bom a gente entender de como que esse massacre, né, essa mortandade ocorreu, que é considerado o maior genocídio religioso da história. E o início de tudo veio pelas religiões, né? O maior massacre da história de conflitos religiosos é conhecido pelo nome de A Noite de São Bartolomeu, porque ocorreu na noite de 24 de agosto, dia em que a Igreja Romana celebra este santo católico. Por mais estranho que pareça para os dias atuais, naquela época o catolicismo estava tão impregnado na consciência popular que as pessoas não costumavam chamar um dia pela sua data no calendário, como fazemos hoje, mas através do calendário religioso da igreja. Por exemplo, ao invés do dia 20 de março, era o dia era o dia seguinte, que era o dia de São José. Então, em vez de ser São José dia 20 de março, no caso, seguia as determinações da igreja, era no dia 21, no dia depois. Assim, o massacre na noite de 24 de agosto ficou conhecido como o massacre da noite de São Bartolomeu. Mas lembrando que não tem o envolvimento de São Bartolomeu de forma alguma com isso aí, né? Foi pegada a data do dia dele. Então, essa guerra religiosa na França, ela ocorreu, né? Onde de um lado tinha protestantes que eram representados pelo chamado Coligny,
Gaspar Coligny, que foi um almirante naquela época, o Huguenote, que era um herói popular na França, né? E do outro lado tinha o pessoal da Igreja Católica, que não aceitava a religião e aquilo que ele trazia pelo povo. Ele era um herói, né? Porque ele combatia também várias questões. Esse Coligny, ele foi, como se diz, ele foi pego perto de casa, montaram uma tocaia, né? Uma armadilha para ele, recebeu tiros, né? Família foi executada, e além disso, todos aqueles que o seguiam também foram caçados. O rei, deixa eu ver aqui, tem uma parte aqui de um material de estudo, de um livro, fala aqui, ó, o rei havia mandado fechar as portas de Paris para que ninguém pudesse fugir e para que as tropas huguenotes permanecessem fora da cidade, nos subúrbios. Em seguida, armou os católicos nos diferentes bairros, ou seja, ele preparou os católicos para essa batalha contra os huguenotes. As casas dos protestantes, né, os outros irmãos da religião, tinham sido previamente marcadas com cruzes brancas. E os assassinos, para reconhecimento mútuo, traziam faixas brancas, além de outros indicativos. Listas de hereges, aquelas pessoas que eram contra a igreja, foram feitas a fim de facilitar um massacre metódico, sobre as ordens de que se matassem todos. O sinal convencionado para o início do massacre era o toque do sino da Igreja Católica de Paris. Quando o sino lá começou a tocar naquela noite, o massacre começou. Começaram a atacar aquelas casas, né? Um horrendo massacre teve início em nome da pureza religiosa. O massacre tornou-se geral e a carnificina chegou a toda parte, até o palácio do rei, aos aposentos da rainha. Que triste, né? Um exemplo de brutalidade sem paralelo na história. Os protestantes foram caçados de casa em Paris e em toda a França, até nos subúrbios, surpreendendo naquela noite os calvinistas, homens, mulheres, crianças que morreram a golpe de faca, espada ou a tiros. Uma conflagração de selvageria alimentada por ódio religioso estava agora solta. As ruas estavam cobertas de corpos. Os rios ficaram manchados, as portas e os portões do palácio respingados com sangue. Carroças carregadas de cadáveres, homens, mulheres, garotas e até mesmo crianças eram jogadas no Sena, o rio Sena famoso que tem lá, né? Enquanto que torrentes de sangue corriam em muitas áreas da cidade. Uma menininha foi banhada no sangue de seus pais assassinados e ameaçada com o mesmo destino caso viesse um dia tornar-se huguenote. Ou seja, se você entrar nessa religião aqui, você vai passar por isso que você viu os seus pais passarem. Que tortura, né? Isso aí, gente, criou tantas situações. Deixa eu achar um negócio aqui para passar para vocês. O conteúdo é bem amplo, sabe? Desse livro, desse estudo aqui. O que eu estou lendo aqui é Fora do Caminho da Luz. A Caminho da Luz é só um resumo, né? Só uma partezinha. Aqui traz mais detalhes. O Papa da época, ele mandou que fizesse moedas, medalhas de honra ao mérito, essas coisas, e nas medalhas colocassem imagens do massacre. Olha isso. E essas medalhas foram enviadas para as autoridades da França como prêmio, como reconhecimento pelo belo, como se fosse um troféu, uma placa de reconhecimento pelo belo trabalho executado. Que fanatismo, que loucura. Tem uma outra parte aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, que fala que o. Vou ver aqui, só um minutinho, gente. Não tinha misericórdia, sabe? Os hereges tinham que ser executados, sem misericórdia.
Deixa eu achar aqui. Ó, achei, ó. Gregório XIII celebrou, que era um papa da época, celebrou com fogos de artifício a carnificina de São Bartolomeu. O papa enviou congratulações a Catarina. Catarina era uma líder que tinha lá dentro dos palácios da França, tá? O cardeal Lorena da França deu de presente 100 peças de ouro ao correio que lhe enviou a notícia do massacre. E o Papa Gregório XIII celebrou com festas como um triunfo para a religião católica. Olha, gente, de forma alguma eu estou querendo aqui falar mal da religião, tá? Eu só estou trazendo conhecimento aqui. Esse Papa Gregório XIII, eu vou pesquisar isso depois. Eu não quero falar nada errado aqui, mas se eu não me engano, ele está dentro de uma relação de alguns nomes do papado que não deixaram que as mensagens de Nossa Senhora de Fátima fossem divulgadas. Tem isso aí, tá? Ele teve acesso às mensagens, mas travou, não, esconde isso. Tenho quase certeza que o Gregório XIII, Gregório XIII, tenho quase certeza. Porque nessa época aqui, gente, do massacre de Bartolomeu, da noite, desculpa, da noite de São Bartolomeu, não foi Bartolomeu que foi massacrado, né? Da noite, por causa do dia do santo de São Bartolomeu, naquela época ali, Maria Santíssima, ela estava. Eu estou juntando as coisas agora, desculpa se eu mudar um pouquinho o assunto, tá? Maria Santíssima, ela estava aparecendo em Lourdes, Lourdes e La Salette. E ali, nas mensagens que ela deu, ela trouxe informações desses acontecimentos aqui. Da mesma forma que quando ela apareceu lá em Fátima, ela trouxe as informações sobre a guerra que ia acontecer. Estão entendendo? A mãe vem nos avisar para a gente se proteger. Olha que incrível isso. Aí eu falei anteriormente, nossa, me arrepiei todinho agora. Eu falei anteriormente da medalha que o Papa mandou fazer com imagens estampadas do massacre, para ele dar de presente às autoridades que conduziram esse massacre em benefício da Igreja Católica. E naquela época, lá na França mesmo, como Nossa Senhora das Graças, ela apareceu e numa das aparições dela, ela mostrou a imagem da medalha que vocês já devem ter visto, ouvido falar, a medalha de Nossa Senhora das Graças, que é a chamada medalha milagrosa. Olha que incrível, né? Uma autoridade da igreja com uma medalha do mal, com cenas do massacre, e Nossa Senhora aparece mostrando a medalha dela, da redenção, do amor, para que aquela medalha fosse produzida e que as pessoas usassem como proteção. É, agora a gente vai juntando uma coisa com a outra. Então, assim, falamos ali do massacre da noite, um resuminho rápido, né? Do massacre da noite de São Bartolomeu. E aí, na época, o Papa, ele pediu também, deixa eu achar aqui que eu peguei essa imagem que eu estava pesquisando isso aqui, ele pediu que pintasse, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, a título de conhecimento, tá, gente? Ele pediu que pintasse um quadro, ou vários, foram quadros, melhor dizendo, com cenas daquele massacre. E presenteou os líderes, levou algumas para as igrejas. Olha essa imagem aqui, ó. Deixa eu arrumar minha tela aqui para mim não ficar perdido. Pronto. Se você parar para analisar, você vai ver aqui em cima, bem que onde eu estou passando o mouse, ó. Aqui no cantinho aqui da direita, ó. Segurando duas cabeças na mão. Quando eles executavam em praça pública, que horror, né? Aqui, esse do meio aqui, ó. Esse senhor aqui do meio,
Está de frente para nós? Estou com o mouse em cima dele nesse momento. É uma representação do tal do Coligny, aquele líder que não era católico, era protestante, mas que a população estava muito feliz com as atitudes dele. Ele era como se fosse, não chega a ser uma Joana d'Arc, mas tinha um papel muito importante também de libertação, de líder nas pessoas. Então você vê essa tortura, né? Os corpos sendo aqui atrás, ó, os corpos sendo retirados da guilhotina e sendo jogados ali, ó. Então era tudo feito desse jeito, para pôr medo, pânico, e fora os ataques que aconteceram nas casas, foi um grande massacre mesmo. Isso aqui, gente, foi um quadro que o Papa mandou pintar, representando a situação, e fez várias cópias para mandar para as pessoas. Nossa Senhora, fica até meio ruim de falar isso, sabe? Tem uma outra imagem aqui, vou pegar aqui para vocês verem, que ela está colorida. Só um minutinho, pessoal. Essa aqui, ó. Pronto, vai aparecer para vocês aí. Tá na tela, tá? Ó, olha aí, ó. É bem parecido com aquela anterior, é só um outro ângulo. Então você vê ali, ó, aqui no alto, onde está o mouse, ó, setinha, segurando a cabeça de alguém já, né, executado na mão, o corpo sendo tirado, porque executava e mostrava. Então aqueles que eram contra a igreja, aqueles que estavam dentro da igreja, que não acreditavam, que não seguiam a cartilha deles, para impor o pânico, o medo mesmo, né? Aí, então você vê a política e a igreja juntos. Então teve um massacre nas 2 noites, né? Que começou na noite de São Bartolomeu, que levou 24 horas, desculpa, 48 horas, e durante os dias não parou, não. No livro ali que eu estava lendo, durou outras semanas que eles foram, depois eles saíram da França e foram para os subúrbios, atacar os subúrbios, as cidades da região. Muita gente foi executada. É que o início foi na noite de São Bartolomeu, tá? Vou tirar a imagem aqui para não ficar muito tempo, porque é bem sensível essas coisas, né? Então, assim, quando a gente ouve massacre na noite de Bartolomeu, e aí, olha essa imagem aqui, rapidinho, que eu vou entrar no outro ponto. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. Olha essa imagem aqui, pessoal. É uma pintura também, tá? Aqui já está ligado à Revolução Francesa, tá? Que já envolve Joana d'Arc, etc. Um massacre também, porque uma coisa, São Bartolomeu, tudo emendado com a Revolução Francesa, a França pegando fogo. Então a gente começa a entender por que que hoje a França tem esse papel importante na evolução do ser humano, no planeta, na transição planetária. Estão entendendo? E por que que aí você vai pegar lá nas Centúrias de Nostradamus, eu vou falando aqui, eu vou lembrando das coisas, tá? Que eu já estudei. Então, assim, é, lá na Centúria de Nostradamus tem uma quadra, uma cintura que diz que a França ela vai terminar em chamas, que ela virou o país da luxúria hoje e não mudou em nada nos seus sentimentos, nos seus comportamentos. Olha as atitudes hoje, atualmente na geopolítica, né? Que o presidente de lá tem feito. E quando fala a França vai arder em chamas, porque a gente sabe que bolas de fogo lá do Apocalipse e também de Nostradamus e de outras profecias sérias e reais vão acontecer ali, que o fogo vai transmutar, né? Vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Contra o fogo, nada pode. Transmutar tudo. Inclusive a Torre Eiffel, ela cai, né? Tem isso na profecia também. Bom, então a França também, olha, pensa num karma, viu? Então, mediante essa noite vamos lá, mediante essa noite de Bartolomeu, essa questão da Revolução Francesa, e não podemos esquecer, gente, que na Revolução Francesa tinham os corpos pendurados nos postes. Uhum. Eles penduravam os corpos das pessoas, mutilados ou já mortos, torturados, nos postes.
para todo mundo ver, para mostrar assim, ó, o que pode acontecer com você. Imposição mesmo. E aí, eu faço um link com a profecia do grande brasileiro, aquele que foi e é a voz que clama no deserto, que vai faltar postes no Brasil. Ele disse isso. E quando ele disse que vai faltar postes no Brasil, é por causa de toda essa limpeza e também a revolta de muitos. Revoltas de muitos para muitos. Então, vai aflorar no comportamento, nas atitudes humanas. Eu sei que é sensível isso, mas é um momento propício para mim poder explicar um pouquinho disso. Um momento sensível, mas é importante a gente entender que vai ser necessário aqueles do bem se preservarem. Os grandes centros, as cidades, o problema não vai ser só a falta de água, ou falta de comida, ou sem energia elétrica, mas os ataques também que vão acontecer, a grande revolta, e muitos irão ser amarrados e torturados nos postes, postes de luz. Por isso que fala a profecia dos postes, palavras do grande brasileiro. Só que a gente não traz muito detalhe porque é um conteúdo ligado ao grande brasileiro que envolve perseguições, questões de direitos autorais. Então, não dá para a gente ficar, sabe? Tem que se preservar muito em cima disso aí. Então, ele falou da profecia dos postes, que vai faltar, no caso, né? Vai faltar postes no Brasil, mediante a revolta do povo. Vai aflorar aí naqueles de má conduta, comportamentos assim, e muitos revoltados com o que eles vão saber. Eles vão pegar essas pessoas revoltados com elas, mediante sabendo o que elas fizeram, que prejudicou eles, as famílias deles, foram enganados, serão arrastados e colocados nos postes. Aí você pensa assim, mas isso é muito extremo disso acontecer. Eu concordo contigo. Só que a gente está entrando num momento vibracional e o desespero, as convulsões serão tão pesadas. E, mais importante para mim, aí é uma coisa particular minha, tá? Você não precisa acreditar. O que veio do grande brasileiro, para mim, tá? Eu assino embaixo, e carimbo e baixo a cabeça. Imagina, um ser que foi Moisés, um ser que foi João Batista, Elias. Meu Deus do céu. O ser que batizou Jesus. E o Jesus, o Cristo falou, né? Eis aquele que entre vós tem todo o poder abaixo de mim. O Cristo falou isso dele. Então, gente, enfim, vou falar só dele aqui e virar outro conteúdo. Então, é bem sério isso. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Já estou concluindo aqui o vídeo. Eu estou prestando atenção nos conteúdos que a espiritualidade ela tem oferecido para nós nas lives. Você pega Casimiro Cunha, outros baluartes aí da espiritualidade que estão falando do Brasil usando poemas. Ai, tão bonito. É tão bonito? Você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda o que o poeta espiritual está falando. Então, é importante que a gente ligue esses pontos. Ah, é verdade. Eu ouvi numa live falando sobre a noite de São Bartolomeu. Está entendendo agora? Noite de São Bartolomeu. Profecia dos postes. A França
Aqueles que estavam lá na França hoje estão encarnados aqui no Brasil. Sim. Lembra quando nós ouvimos, quem está conosco há mais de 3, 4 anos, quando nós ouvimos que muitos daqueles que estavam lá estão aqui no Brasil e que a fraternidade que faltou lá na França não pode faltar no Brasil agora? E a gente não ouve falar tanto em fraternidade? Para fechar, para fechar de vez o conteúdo para você montar o seu quebra-cabeça. Eu espero que você esteja capiscando esse estudo. Não foi sugerido que nós fizéssemos a prece de São Bartolomeu com a prece de São Cipriano? Lembrando que na prece de São Cipriano, a gente começa a desfazer e pedir para desfazer todos os ataques e magias que vêm até nós, que vêm até nós. A prece de São Cipriano é fortíssima para afastar as trevas, o mal, o invisível. Todos nós que estamos na egrégora de luz, junto da luz, nós somos assediados e atacados pelo mal de várias formas. Quando a gente ouve magia, ataque de magia, você não pode pensar que é alguém que fez magia para mim. Não acredito que alguém ia fazer magia para mim. Não, não é isso. É que o mal, ele consegue manipular as magias e te prejudicar, sem que alguém peça a ele. É que a gente acostumou a pensar em magia só como alguém fez alguma magia, um trabalho para mim. Eu pensei, não, o próprio mal te perseguindo, porque não quer você na luz, ou um débito seu antigo lá atrás, com alguém que a gente possa ter aprontado, esse obsessor, ou essa falange de obsessores, que tem gente que não tem obsessor, tem vários, são atacados. Então, assim, a prece de São Cipriano é para isso, para nos proteger nesse final de ano aí. Já não é à toa que o ritual dos miasmas vai ser, vai ser antes do último composto, lá em novembro. É importante que estejamos preparados com o conhecimento de São Cipriano para essa data, que vão aprontar no final de ano. Os ataques de todas as formas, gente. E aí entra também São Bartolomeu. E na prece de Bartolomeu, que nós vamos fazer agora, ele fala também para que a gente possa levar a palavra de Jesus, do Senhor, àqueles que precisam. Se a gente não estiver protegido, a gente não consegue levar a palavra de Jesus, o apoio, a caridade, o amor, a paciência, seja o que for, aqueles que estiverem com você ou que te procurar. Olha, gente, para mim também não é fácil não, viu? Fazer um estudo desse aqui, conduzir, passar as informações, vira e mexe, eu sinto as coisas tentando me derrubar, de várias formas. Ataque, magia, já me avisaram de trazer coisa para me pegar pela boca, pela comida, veneno. Eu acredito nos espíritos, eu faço tudo aquilo que eles estão me. Eu acredito neles. E eu tenho uma missão que está sendo executada. Então, a gente orientar vocês, transmitir um pouquinho disso com um pouco mais de clareza, o entendimento, para mim, particularmente, também, não é uma tarefa fácil. Falar aqui, trazer o conteúdo é uma coisa, tranquilo. De profissão, eu sou professor universitário. Então, professor, vocês sabem que fala muito, tem a didática. Agora, do ponto de vista espiritual, energético, meu Deus, é ataque todo dia. Todo dia. Então, se a gente não confiar, não pedir ajuda, não se proteger, eu caio. Aí a missão desanda. A minha missão. Então, assim, conto com as orações, com as preces de vocês também. Tá? Oração de São Bartolomeu. Entenderam o porquê, então, de fazermos a prece de São Bartolomeu todos os dias? O porquê de
a prece de São Cipriano todos os dias? O que está por acontecer no Brasil, com toda essa revolta que vai acontecer? Vocês estão achando que as massas medionizadas vai ser igual o 7 de setembro? Todo mundo ali sentadinho, vendo o desfile passar, todo mundo arrumadinho, bonitinho, batendo continência? Vocês estão achando que é isso? Acorda, gente. Quantas pessoas estão sonhando com as janelas batendo, tendo visões de janelas batendo? Protejam as janelas, protejam seus lares. São os ataques. Falamos tanto de mirra, de violeta, água fluidificada, ataque nos lares. E sem falar também que os fortes ventos estão a caminho, viu? As fortes chuvas estão a caminho. E vou abrir uma outra coisa para vocês. Nós sabemos que muitos não estão dando valor, não estão levando a sério. Tudo bem. Nós vamos entrar num tempo que não vai ter sonho, as pessoas não vão sonhar. Estou falando sonho de dormir, tá? Não estou falando sonho de comprar uma casa, passar no vestibular, formar, não é isso não. O sonho do seu sono, o desdobramento durante o seu sono, isso vai chegar no momento que vai parar para todo mundo, para todo mundo. Por quê? Vai ter um silêncio. E esse silêncio está lá no Apocalipse. Vai ter um grande silêncio de vários dias. Ninguém vai sonhar com nada, nem coisa boa, nem coisa ruim. Ah, Juliano, mas já não sonho mesmo? Tudo bem. Não importa se é coisa boa, se é coisa ruim. Não vai ter sonho, não vai ter desdobramento para ninguém, para ninguém. Você vai dormir, aí é particular de cada um, mas você não vai sonhar com nada. Você não vai ter desdobramento com nada. O silêncio que vai ter no céu. E mesmo quem não presta atenção nessas coisas, vai sentir internamente, mesmo os que não acreditam, que debocham, eles vão sentir que tem algo estranho. Um dos sinais dos grandes acontecimentos que antecedem a volta do Cristo. E por que esse silêncio? Para a gente refletir, se interiorizar e ver que chegou o momento final. Muitas coisas vão estar acontecendo antes disso. Mas guarda isso com você. Eu sei que quando isso acontecer, acho que na internet vai ter mais. Ah, você vai levar uns 300 anos então. Ok? Pague para ver. Eu estudo muito as mensagens do Agostinho de Hipona. Se você pegar as mensagens dele de 5, 6 anos atrás, enquanto está na internet, né? Porque daqui a pouco a gente sabe, né? Ele explica, inclusive, isso que eu estou falando para vocês. Ninguém vai sonhar. Ninguém vai sonhar. Ninguém vai ter desdobramento. Um silêncio durante o dia, durante a noite, que vai começar a deixar as pessoas assim, tem alguma coisa acontecendo. Quem não está ligado vai ficar assim, ó, tem alguma coisa estranha, eu não sei, não estou entendendo. Está calado, está parado, está meio que quieto. Mas vai ser uma coisa no planeta. Vai ser uma coisa que vai impactar, vai tocar todo mundo. Ó, as trombetas vão tocar, hein? Os selos estão sendo abertos. Se você quiser aprender, dá uma passada lá em Apocalipse. Ou pesquisa aí na sua internet. Oração de São Bartolomeu. Ó glorioso São Bartolomeu, concedei-me um coração verdadeiro e sem fingimento, assim como o vosso. Quero também que as minhas atitudes sejam assim. Quero ter coragem que tivestes para entregar toda a minha vida a Deus e seguir os passos de Jesus.
Também quero ter coragem de elevar o nome do meu Senhor e Salvador aos povos que ainda o desconhecem ou o renegam. Então, por favor, São Bartolomeu, rogai a Deus para que me conceda força e coragem para seguir vossos exemplos e tornar-me um cristão melhor. São Bartolomeu, escutai a minha oração. Amém. Oração de São Cipriano. Acabei de ouvir uma frase muito importante. Olha os meus olhos. E a frase diz assim: acabei de ouvir. Que a paz seja aos vossos corações. E foi falado assim com uma tranquilidade, com uma paz. A própria frase, ela foi falada com uma paz assim que já mexeu com a minha sensibilidade. A paz seja aos vossos corações. Eu tô aqui, ó, pertinho dele, do banner dele. Vamos continuar. Que assim seja. Oração de São Cipriano. São Cipriano, que pela graça divina vos convertestes à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que possuístes os mais altos segredos da magia, construí agora um refúgio para mim contra os meus inimigos e as suas ações nefastas e malignas, pelo merecimento que alcançastes. Perante Deus, Criador do céu e da terra, anulai as obras malignas, fruto do ódio, os trabalhos que os corações empedernidos tenham feito ou venham a fazer contra a minha pessoa e contra a minha casa. Com a permissão do Altíssimo Senhor Deus, atendei a minha prece e vinde em meu socorro. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Salve São Bartolomeu, salve São Cipriano, salve Nossa Senhora. Olha, gente, não tinha programado nada de gravar esse vídeo falando sobre a noite de São Bartolomeu. De repente, foi vindo na cabeça, eu lembrei do livro, corri ali na estante, peguei o livro, mas já lembrei do estudo ali que eu fiz sobre a noite de São Bartolomeu, juntando com as preces que tem se falado tanto de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu. Inclusive tem um livro, tá? Quem desejar pode pesquisar aí. O livro chama A Noite de São Bartolomeu. Tá? Tudo que eu passei aqui foi dentro da visão pelo Espírito de Emmanuel e pelos os estudos que a gente faz, né? Do livro A Caminho da Luz e pelos estudos que a gente faz, com o que a gente aprende com as lives, né? Com as mensagens dos irmãos espirituais. Obrigado pelo seu tempo. Eu espero que esse conteúdo possa ter contribuído com a sua visão, com a sua ampliação da sua visão ligada ao mundo maior. Fui pego de surpresa aqui, mas graças a Deus é tudo certo, né? Só gratidão da minha parte. A gente aprende juntos. Muito obrigado. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.